Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das obras mais provocadoras do século XX, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. É uma análise que coloca a gente cara a cara com uma dualidade que, no fundo, define a nossa própria existência. Vamos direto ao que interessa. O livro todo gira em torno dessa pergunta aí. O que é melhor, afinal? Uma vida cheia de responsabilidades, de compromissos, de significado, que seria o peso, ou uma vida de liberdade total, sem amarra nenhuma, mas que talvez não signifique nada, a leveza? É uma escolha que a obra joga no nosso colo. E é aqui que o Kundera já vira o jogo. Esse é o grande paradoxo que ele apresenta. A ideia de que são os nossos fardos, os nossos problemas e não a nossa liberdade que nos firmam na realidade, que dão substância, que dão verdade para a nossa vida. É uma inversão completa do que a gente costuma pensar, né? Ok, então só pra gente se situar. Esse romance filosófico foi escrito pelo autor tcheco Milan Kundera, publicado lá em 1984, e ele nos transporta para um momento histórico super tenso, a Primavera de Praga, em 1968. E esse contexto, olha, não é só um pano de fundo, não. A invasão soviética, que basicamente esmagou a tentativa de liberdade na Tchecoslováquia, é o peso, em maiúsculo, é a força da história invadindo a vida das pessoas, moldando cada escolha, cada amor e cada traição dali pra frente. E é nesse cenário que a gente conhece os 4 personagens principais. Mas eles não são só pessoas numa história, sabe? O Kundera usa cada um deles como se fossem experimentos filosóficos ambulantes, cada um com uma resposta diferente para essa grande questão da vida. Agora, o legal desse slide é que ele organiza a coisa toda. De um lado tem o Tomás, o cirurgião que busca a leveza nos seus milhares de casos fora do casamento. Aí vem a Teresa, esposa dele, que sente o peso esmagador do amor e da própria vida. Temos a Sabina, a artista que faz da traição o seu modo de vida leve. E por fim, o Franz, o idealista que, ao contrário dos outros, procura ativamente pelo peso do propósito. Então a gente tem basicamente 2 times aqui, né? De um lado, o Thomas e a Sabina, que fogem de qualquer coisa que possa prendê-los. Eles querem a liberdade que vem com a falta de compromisso. Do outro, a Teresa e o Franz, que buscam desesperadamente por um significado, mesmo que isso queira dizer carregar fardos emocionais bem pesados. O Tomás é uma figura fascinante, porque ele não se vê como um traidor comum. Ele racionaliza tudo, ele cria uma filosofia para justificar sua compulsão. Para ele, cada mulher nova é uma pesquisa, uma forma de manter a vida leve, separando o sexo, que é físico, do amor, que tem peso e que ele guarda só para Teresa. A Teresa é o exato oposto. Para ela, o corpo é uma fonte de vergonha, de angústia, um peso que ela herdou da mãe. O amor dela pelo Tomás é pesado, cheio de ciúme e daquele medo constante de ser só mais uma na lista dele. Isso transforma a vida dela num tormento. E é aqui, com essa frase sobre a Sabina, que o título do livro faz um clique gigantesco na nossa cabeça. Ela vive a leveza no estado mais puro. Ela trai os amantes, a pátria, a família. Só que essa liberdade total acaba levando ela para um vazio, para uma falta de substância que se torna ela mesma insuportável. Já o Franz é o sonhador da turma. Ele busca o peso de propósito. Ele se apaixona por uma ideia que ele criou da Sabina, não por quem ela realmente é, e ele procura um propósito maior nas causas políticas, nas marchas, tentando dar para a vida dele um significado que ele sente que não tem. Muito bem. Agora que a gente conhece os jogadores, vamos entender as regras do jogo. Vamos falar sobre as ideias filosóficas que o Kundera usa para construir esse universo todo. Porque ele não está só contando uma história, ele está testando conceitos na prática. A primeira grande ideia vem de Nietzsche, o eterno retorno. Imagina só, cada decisão, cada erro, cada alegria, tudo vai se repetir para sempre, igualzinho. De repente, qualquer coisinha que a gente faz ganha um peso infinito, uma responsabilidade brutal. É o completo oposto da leveza. Mas se o eterno retorno é o fardo máximo, Kundera nos apresenta um outro conceito, que talvez seja a grande sacada do livro, principalmente para entender a personagem da Sabina. Esse conceito é o kitsch. E a definição do Kundera, olha, é na lata. Kitsch é a recusa em aceitar a vida como ela é, com toda a sua complexidade. É criar um mundinho sentimental, idealizado, onde não tem espaço para o feio, para o conflito, para as coisas inaceitáveis. Ou, nas palavras dele, para merda. O kitsch é o inimigo da verdade. É como um filtro de Instagram para a vida. Ele cria uma harmonia falsa, seja na arte, na política, nos relacionamentos. É aquele sorriso forçado que esconde a dor. É um mundo sem sombras.
E justamente por isso, um mundo falso. E é aí que a gente finalmente entende a Sabina por completo. A necessidade que ela tem de trair não é só por prazer, é uma guerra pessoal contra o Kish. Cada traição é um ato de rebeldia contra a mesmice, contra as expectativas idealizadas que os outros, como o Franz, projetam nela. Bom, então a gente chega ao final da jornada. Depois de explorar todos esses caminhos, o que o romance realmente nos diz sobre a leveza? Por que essa liberdade tão desejada se torna, no fim das contas, insustentável? A resposta do Kundera é cortante. Uma vida sem o peso do compromisso, da responsabilidade e do significado, por mais livre que pareça, acaba se tornando vazia. A pessoa vira uma espécie de fantasma, semi-real. As ações dela, por não terem consequências, se tornam insignificantes. No fim das contas, a equação é essa aqui. A leveza te dá a liberdade, mas o preço pode ser o vazio, a insignificância. Já o peso, bom, ele é um fardo, mas é ele que nos conecta com a realidade e dá um senso de propósito, de significado para tudo. E a história do Tomás fecha isso com chave de ouro. Ele, que era o grande caçador da leveza, finalmente abre mão dela. Quando ele se muda para o campo com a Teresa, ele troca aquela infinidade de possibilidades sem importância pelo peso de um único amor verdadeiro, e é ali que ele encontra a paz. E olha que genial! Isso amarra tudo e nos joga de volta lá no começo, na ideia do eterno retorno. A escolha do Tomás só tem tanto valor porque a vida é vivida uma única vez. Porque se tudo se repetisse para sempre, o peso seria esmagador. Mas, como não se repete, escolher um fardo, o amor, um compromisso, é o que dá sentido para a leveza da nossa única existência. E a obra nos deixa com essa pulga atrás da orelha. A questão não é escolher entre peso ou leveza de uma vez por todas. Talvez entender que o significado de uma vida, que já é leve por ser única e não se repetir, talvez esteja exatamente nos fardos que a gente escolhe carregar. A pergunta que fica é: quais são os fardos que dão peso e sentido de verdade à sua vida?